Amém. Senhor Jesus. Tem até susto agora, né? Boa noite a todos, graça e paz. Estamos mais uma noite aqui, reunidos para dentro do nome de Jesus. E de antemão eu quero agradecer a presença de todos vocês e convidar vocês a estarem atentos àquilo que vamos falar nesta noite, porque o que vamos falar aqui nada mais é que a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero também convidar a você que está ouvindo e vendo esse vídeo, né? Tanto agora em tempo real, como posteriormente, que será gravado para ministração da sua vida e salvação da sua alma, da sua família e da sua casa. Então, queridos, esta é uma noite especial, uma noite em que o Senhor, ele trouxe para nós o privilégio de nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. Não tem coisa melhor que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é salvação, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é alegria, refrigério para o nosso espírito. A palavra de Deus é aquilo que o homem pode ter de melhor aqui na terra. Nós poderíamos estar em qualquer lugar fazendo qualquer outra coisa, mas não se compara ao estarmos aqui, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Ele com esses louvores maravilhosos que entoamos ao Senhor, que com certeza Ele recebeu. Com certeza Ele já aprovou, porque Ele não aprova pela capacidade da voz e nem pela qualidade do som. Bom é que o Senhor recebe o nosso louvor segundo a intenção dos nossos corações. E nós louvamos ao Senhor nesta noite com os corações muito cheios de boas intenções de engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então eu queria convidar a todos a abrir a palavra no livro de Romanos, no capítulo 8. E os versículos que vamos ler estão entre o versículo 5 ao versículo 7. Queria que todos pudessem acompanhar para que a palavra pudesse ser a base de tudo aquilo que nós vamos falar nesta noite. Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 7. Aqueles que não trouxeram a palavra ou estiverem com dificuldade de encontrar, vamos ler aqui direto no projetor, no Data Show, para que todos possam estar familiarizados com a palavra que vai ser exposta nesta noite. Amém? E a palavra diz assim, Romanos 8, a partir do 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, queridos, esta é a palavra de Deus para esta noite. Nós estamos vivendo um tempo, querido, onde pessoas, e entre essas pessoas, também cristãos, estão sendo atacados. Todos os dias sobrevém um ataque sobre a humanidade que está nessa terra. E entre essa humanidade está incluso também os cristãos. Mas o príncipe deste mundo, ele traça um plano tão bem elaborado que ele traz um tipo de ataque pessoal para cada pessoa no seu individualismo. Sabe por quê? Porque as minhas fraquezas não são as suas fraquezas. As minhas fraquezas podem ser as suas fortalezas. Então, se ele traçar um plano único para toda a humanidade, é claro que ele não vai obter sucesso nem êxito. Porque muitas vezes a via de regra não funciona. Aquilo que vai atacar e destruir e derrotar a mim pode não atacar e não derrotar e não destruir a você, porque as fraquezas são diferentes. Mas existe um ponto em que nós, todos nós, temos em comum, em que somos atacados e nós precisamos estar forte nesse ponto, porque senão o mesmo ataque vai servir de destruição em massa para toda a humanidade. Que lugar é esse, Edivaldo? É a nossa mente.
A nossa mentalidade. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para a carne. Ou seja, a mentalidade de um homem e de uma mulher carnal é sempre estar prostrado e vivendo para aquilo que se resume ao sucesso da carne. Então nós estamos sendo atacados na nossa mente. Somos, atacados todos os dias na nossa mente, mesmo nós tendo uma base de fé muito forte. Porque todos aqui têm fé. Sim ou não? Quantos não têm fé? Todos nós temos fé. Mas também todos nós somos atacados todos os dias na nossa mente. Talvez hoje você teve que matar leões e ursos que vieram sobre a sua mente com um ataque feroz para deixar você derrotado, prostrado, frio, entristecido e envergonhado. É assim ou não é? Então, uma das coisas que nós precisamos manter totalmente vigiado, totalmente guardado, protegido, como um tesouro que o Senhor nos deu, é a nossa mentalidade, é a nossa mente. Tem muita gente que estão oscilando muito na caminhada, pessoas de fé. Talvez você seja uma delas. Talvez você seja uma pessoa que tem fé, mas você não consegue se manter firme na caminhada. Um dia está feliz, alegre, batendo palma, gritando, exaltando o nome do Senhor. Outro dia está no chão, na lona, no pó, chorando, se lamuriando, como se o Senhor não existisse na sua vida. E essa oscilação nada mais é que o ataque que veio até a sua mente derrotou você no quesito estar firme, fé diante do Senhor. Então nós passamos a ter esta vida de oscilação. Muitas pessoas estão oscilando muito na caminhada, mas essa oscilação não é pela quantidade de fé que ela tem. Muitas vezes nós olhamos para alguém que está caído, muitas vezes nós olhamos para alguém que está com um semblante derrotado, decaído, e a gente diz, essa pessoa, ela não tem fé. Por isso que ela está nessa condição. Quando nós fazemos isso, nós estamos copiando os amigos de Jó. Porque não é, queridos, pela fé, pela quantidade de fé, que essa pessoa se permitiu cair na caminhada. Mas sabe o que foi que aconteceu? Foi pela quantidade de pensamentos. Queridos, são os pensamentos que você acumula durante o seu dia. Os pensamentos que você alimenta e que você guarda durante o seu dia é o que vai carregar você para levar você a estar de pé ou prostrado. Porque os pensamentos é o alimento que a nossa alma recebe para nos manter fortes ou fracos diante do Senhor. Não são as situações, mas são os pensamentos. Por exemplo, a palavra nos diz assim, irai-vos, mas não... Quando nós nos iramos, foi alguém ou algo que afetou a nossa mente, sim ou não? Sim. Mas quando é que nós não pecamos? Quando nós não alimentamos esse sentimento de ira, e a palavra diz que não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, a quantidade de tempo que você alimenta pensamentos dentro do seu coração é o que vai fazer com que você esteja de pé ou caído, prostrado. A fé continua a mesma. Se você perguntar para o que está de pé, você tem fé em Deus? Ele vai dizer, sim, eu tenho muita fé em Deus. E se você perguntar para o que está caído, você tem fé em Deus? Ele vai dizer, talvez com mais certeza ainda, eu tenho muita fé em Deus. Mas o que fez ele estar nessa condição? A quantidade de pensamentos que ele alimentou durante a sua vida, durante o seu dia, durante o tempo que o Senhor lhe deu. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente não é funcional, minha vida vai ser
totalmente inconstante. O que os irmãos têm esses dias sido enganados pelo inimigo? Esses dias os irmãos têm sido atrapalhados, impedidos, enfraquecidos pelo inimigo. E muitas vezes esse inimigo não é nem Satanás. Esse inimigo é o próprio ego do homem, que produz uma mentalidade, pensamentos, desejos e vontades que leva eles a estarem prostrados. Então, se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente ela só produz coisas negativas e erradas, é bem certo que eu sempre vou ser um homem caído diante de Deus. Porque, queridos, quando Paulo disse para nós que nós deveríamos todos os dias renovar a nossa mente, renovar, ser renovado pela renovação da nossa mente, para que isso pudesse nos levar a provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso não foi para virar um chavão no meio da igreja, mas foi para se tornar uma prática entre nós. A nossa mente de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, de 1 ano atrás, não pode ser a mesma mente que produz coisas em nossos corações hoje. Nós temos que crescer. Temos que tornar a nossa mente funcional para que a minha vida não se torne uma vida inconstante no reino, inconstante diante de Deus. A mente de todos nós, há um tempo atrás, era mentes de inimigos de Deus. A palavra diz que todos pecaram. Quantos pecaram? Todos pecaram. Se a palavra diz todos, você está incluso nisso? E destituídos foram da glória de Deus. A palavra diz que outrora nós éramos inimigos de Deus. Então essa era a nossa mente, a nossa mentalidade. Então, se nós nos conservamos no reino com essa mentalidade de que nós tínhamos antes, isso não vai nos levar a uma vida de constância de crescimento no Senhor. A minha mente, a minha mentalidade precisa ser redimida diante do Senhor. Você sabe o que é redimir? Sim, mas o significado dessa palavra redimir quer dizer corrigir. Nós precisamos corrigir a nossa mente hoje e amanhã, e depois de amanhã, e depois, ou seja, é redimir porque é você repetir a correção desse erro todos os dias. Mas aí nós conservamos a nossa mente errônea, rebelde, pecaminosa e tantas outras coisas mais, todos os dias ao invés de redimir ela. Nós pensamos uma coisa agora e entendemos que aquilo não é o que o Senhor quer para nós, mas amanhã a situação se repete e a nossa reação é a mesma. Queridos, as brigas são as mesmas, as reclamações são as mesmas, as petições são as mesmas. E a sua vida continua estagnada e nada acontece de novo, sabe por quê? Porque não conseguiu redimir a sua mente, ou seja, corrigir o erro do passado que estava nela. É a mesma mente que condena, é a mesma mente que exclui, é a mesma mente que aponta, é a mesma mente que se fere, é a mesma mente que exclui. É a mesma mente, queridos, que nós tínhamos quando éramos ainda inimigos de Deus. E o Senhor está nos trazendo aqui a palavra, nos mostrando que se nós vivermos assim, estamos sempre inclinados para as coisas da carne. E essa inclinação que alimenta essa mente não redimida é morte. Então vamos ter muitos cristãos mortos na igreja, mortos vivos na igreja.
que não consegue mais levar uma oração de cura para a vida de ninguém, uma palavra de libertação para a casa, família ou a pessoa, que não conseguimos mais ter firmeza em falar do Evangelho, para que essa pessoa sinta em nós a segurança de querer conhecer esse Cristo que nós professamos todos os dias. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade ainda é de quem vive alimentando ou andando, se inclinando segundo a carne. Falamos para as pessoas que Jesus é bom, que ele salva, que ele cura, que ele batiza. Falamos para as pessoas que Jesus, ele faz o sobrenatural. Mas aí, daqui a pouco, algo nos contraria e nós nos tornamos tal qual essa pessoa é. E ela olha para você e diz: então, cadê o efeito dessa palavra que você me falou? Porque os que são segundo a carne, os que se inclinam para as coisas da carne, andam no curso da morte. Tem pessoas que creem que o Senhor pode fazer o sobrenatural. Quantos aqui creem? Todos creem. Mas preste atenção como a nossa mente, querido, é tão fútil, tão vulnerável, tão volútil, que mesmo nós crendo que o Senhor pode fazer o sobrenatural, quando Ele está para fazer o sobrenatural na sua vida, a sua mente diz: mas será que isso realmente vai acontecer? Quando alguém é tirado da escravidão do pecado, quando alguém sai do vício, quando alguém sai de qualquer coisa que é abominável ao Senhor, porque o Senhor tem esse poder de fazer o sobrenatural. Preste atenção se a sua mente não diz: mas será que essa pessoa conseguiu mesmo? Será que só é essa semana? É assim ou não é? Então nós precisamos policiar a nossa mente, para que ela não esteja sempre apoiada naquilo que é a carne. A palavra diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é o quê? Vida. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te transformou, te arrancou dessa situação. Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele tem o poder de fazer o sobrenatural. É essa que tem que ser a nossa mentalidade. Mas ainda não é. Ainda não é. Parece que quem errou está condenado a errar para sempre. É ou não é? Quer ver isso na traição? Quem viveu a traição sabe que quando vai perdoar, fica a mente escondida atrás de um muro. Mas será que... Sabe por quê, queridos? Porque tudo isso é inclinação da carne. Isso é coisa, querido. É uma coisa, querido, da sua cabeça, da sua carne, da sua mentalidade, que muitas vezes rouba de nós aquilo que a fé quer acrescentar. Então é por isso que é tão importante ter uma fé fundamentada, mas também uma mentalidade redimida. Quantos estão entendendo? Não é, queridos, o suficiente você querer redimir apenas a sua carne. Não bebo, não fumo, não jogo, não danço, não me prostituo. Eu dizimo, eu oferto, eu vou para a igreja. Tudo isso é mostrando a submissão da sua carne. Mas e o que você pensa? O que você pensa quando está na igreja? O que você pensa quando você está numa discussão com o seu cônjuge? O que você pensa quando o seu irmão contraria você? Será que a sua mente também está tão redimida quanto aquilo que você subjuga a sua carne? Porque a entrada hoje do inimigo não é mais pela carne. Muitos de nós aqui, a maioria, e eu quero crer que todos nós,
Se alguém vier oferecer uma garrafa de bebida, nós temos o poder o suficiente de dizer: eu não quero. Isso não faz parte da minha vida. Sabe por quê? Porque você subjugou a sua carne a isso. Mas nem todos estão preparados para rejeitar uma boa fofoca que fala e mata a vida do irmão. Porque para rejeitar as coisas da carne é fácil, mas para rejeitar as coisas da mente é necessário que eu tenha uma mente redimida diante do Senhor. Não aceite, queridos. Não aceite aquilo que a sua mente quer colocar como escravidão sobre você. Pensamentos que às vezes não são nem verbalizados, mas destrói o seu coração. Pensamentos de morte, pensamentos de condenação, pensamentos de exclusão. E você guarda aquilo ali como sendo o seu troféu e não tem coragem de dizer: eu não aceito isso em nome de Jesus, porque eu tenho uma mente redimida diante do Senhor. Provérbio 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O interessante, queridos, é que esta palavra, no hebraico, tudo, quer dizer, sabe o quê? Tudo. Literalmente tudo. Então a palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós aprendemos aqui que quando a palavra muitas vezes se refere a coração, está falando da mente. Por quê? Porque o coração é aquilo que é produzido segundo as vontades e as emoções que a mente produz para que seja materializado, externado. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o centro das tuas emoções, que é produzido através de quê? Da mente. É na mente que nós produzimos as coisas boas e é na mente que nós produzimos as coisas o quê? Ruins. É ou não é? Na mente nós produzimos aquilo que é vida e na mente nós produzimos aquilo que é morte. Quantas pessoas já mataram outras na sua mente e nunca nem sequer abriu a sua boca para verbalizar uma palavra com ela? Mas dentro dela, no seu coração, no centro das suas emoções, já foi feito o estrago que não deveria ser feito. E é por isso que tem muitos casamentos destruídos. A mulher pensou tanta coisa ruim do marido. Nunca teve coragem de sentar para rasgar o seu coração e resolver. Mas todos os dias alimentava. Todos os dias guardava. Todos os dias alimentava. E quando menos espera, aquele casamento já se foi porque acabou o chamado amor. Sabe por quê? Porque ela não conseguiu redimir a sua mente. E vice-versa. E relacionamentos, e famílias, e amizades, e trabalhos. Tudo já foi destruído porque essa pessoa não conseguiu redimir a sua mente. E o que é redimir a mente? Corrigir o erro que está nela todos os dias. Renovai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, esta é a condição de provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu vejo os irmãos com tanta imaturidade dizendo: olha, essa semana ou esse mês eu vou viajar. Se for a vontade de Deus. Sabe o que é a vontade de Deus, querida? É uma mente redimida para que você possa pensar nas coisas que são de cima. Para que você possa buscar as coisas que são de cima. Para que você possa viver as coisas que são de cima. Isso sim é a vontade de Deus. Sim, tudo, né? É isso mesmo. É verdade. Nisso pensar, nisso buscar, né, Lu? Verdade. E tudo isso é produzido primeiro na mente.
Aqui nessa palavra, quando fala tudo, queridos, é tudo mesmo. Devemos então guardar o centro das nossas emoções. Tem pessoas que têm guardado tudo na sua vida. Guarda o carro para que o sol não manche. Guarda a casa para que o ladrão não entre. Guarda a carteira para que ninguém roube nem tome o seu dinheiro. Guarda as joias, guardam tantas coisas. Mas o centro das suas emoções estão escancarados. Tudo que chega entra. A fofoca entra, a mal palavra entra, a difamação entra, o ódio entra, a raiva entra, a decepção entra, o engano entra, tudo entra, sabe por quê? Porque está escancarado. Então nós devemos guardar o centro das nossas emoções, para que aquilo que entrar no nosso coração produza para Deus, produza para os próximos, produza para a igreja e para o reino aquilo que é a vontade de Deus, porque a palavra diz que é só assim que nós vamos provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se o nosso coração não tiver alinhado, queridos, redimido, se a nossa mente, o nosso coração não estiverem alinhados, redimidos, a gente pode se perder, mesmo estando no meio dos irmãos. Irmãos que você hoje reúne com ele aqui, na maior alegria, no maior fervor. Reúne hoje com ele aqui. Mas amanhã, quando você vai olhar, acabou. Acabou a graça, acabou a alegria, acabou o interesse. Sabe por quê, queridos? Porque se perderam por não alinhar o seu coração com o Espírito de Deus. Mais a inclinação do Espírito. Inclinar, queridos, é porque está no mesmo lugar. Os pensamentos, a alma, a mente, a vontade, as emoções permanecem no mesmo lugar. O que é que vai haver, então, quando nós redimimos a nossa mente? Ela se inclina. Veja como está tão perto. É apenas uma inclinação. Estar com a mente na carne e estar com a mente no espírito. Trata-se de um pequeno detalhe. Apenas uma inclinação. E sabe o que é que vai fazer isso acontecer? Quando você procura redimir a sua mente. A sua mente tem que estar governada, queridos. Preste atenção no que você tem pensado. A palavra diz que aqueles que ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, para que Cristo, quando vier se manifestar, vocês possam também, nós possamos também nos manifestar com Ele. Se o nosso coração não estiver alinhado, redimido, a gente pode se perder nessa caminhada. As nossas motivações podem se perder, por mais que nossas intenções sejam boas. Mas as nossas motivações podem não estar sendo as motivações que o Senhor quer para as nossas vidas. Quer entender uma coisa, amados? Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida apenas de comes e bebes. Só tira o álcool do meio, mas a intenção e a motivação é a mesma. Porque nós continuamos olhando para o nosso próximo, conforme aquilo que é produzido na nossa mente. Por mais que o Senhor diga que nós somos imagem e semelhança de Deus, a nossa mente insiste em dizer que você é uma mulher ruim, que você é um homem ruim, que você é uma pessoa má, que você é um homem má. E a produção daquilo que está na nossa mente vai trabalhando no nosso olhar. E nós, quando nos juntamos, os nossos corações estão cheios de más intenções e de sentimentos que produzem morte, porque toda inclinação da carne, ela é morte.
fazer a coisa certa do jeito errado se torna errado também. Ah, eu vou estar com os irmãos, a gente vai estar em comunhão. Isso é certo? Sim ou não? Eu vou para a comunhão, o irmão convidou, vou estar na comunhão, é certo? Sim, mas se você for com a sua mente, com o seu coração travado com qualquer irmão, você está fazendo a coisa certa do jeito errado, então se torna errado também. Tudo que precisa ser trabalhado, queridos, é dentro de nós, é na nossa mentalidade, no nosso coração. Não podemos viver o novo só para provar para quem não alcançou ainda que eu me tornei melhor. Tem pessoas que estão tentando viver o evangelho para provar para a mulher que deixou, para provar que o marido que se separou, para provar para a família que abandonou, para o patrão que demitiu, que ele é uma pessoa melhor, que ele é uma pessoa boa, que eles perderam a capacidade de viver com uma pessoa perfeita. E aí corre e se esconde no evangelho, se torna o quê? Um fugitivo no reino. Está correndo das difamações. Está correndo dos títulos e dos rótulos que foram colocados nele. Então ele está fazendo a coisa certa por estar no reino? Está. Porém, de maneira errada. O reino não é esconderijo, queridos. O reino não é esconderijo para ninguém. Quer provar para as pessoas que alcançou, ainda que eu me tornei melhor, isso é fazer o certo de forma errada. Então não podemos correr atrás de algo com uma perspectiva errada. Tem pessoas que acabou um relacionamento e vivia num padrão de vida financeiro mediano ou até mesmo alto. Aí não consegue mais se envolver com alguém de uma classe social inferior, porque vai provar para aquela pessoa que a deixou que ela desceu, diminuiu. Esse é o critério, amados. Mentalidade. E o Senhor está dizendo: começa com esse pobrezinho. Começa com essa coitadinha. Ela não tem dinheiro na conta, ele não tem um carrão na porta, mas tem um coração que me teme. Tem um coração que me adora, tem um coração que está derramado aos meus pés. Eu vou fazer vocês prosperarem. Talvez não financeiramente, mas espiritualmente vocês vão crescer, se tornar grande. Vocês vão serem vitoriosos, mas a mente não deixa. Ah, eu andava numa Range Rover, vou andar sentada num quadro de bicicleta desse qualquer? Mentalidade, queridos. Porque o valor, o critério de valor do homem não está naquilo que ele tem, mas está naquilo que ele é. O critério de valor de uma mulher não está naquilo que ela tem, mas está naquilo que ela é. Mas a nossa mentalidade não permite, por não estar redimida, que nós venhamos alcançar a graça que o Senhor derramou sobre a vida das pessoas. São critérios de valores que o Senhor dispensa, abomina. Então não podemos ter uma mentalidade de fuga no reino. Não podemos nos esconder do reino para mostrar algo para alguém ou para se esconder de algum tipo de ataque ou de rótulo que alguém colocou sobre as nossas vidas. Quantos estão entendendo? Não seja um fugitivo no reino. Fugir só de um passado, de um rótulo, de má fama, de algo grave que sua vida se envolveu. Tem muitos assim, queridos, vivendo o evangelho. Ah, fulano fez isso, agora é crente. Quando alguém me diz isso, eu coloco o pé no freio. Para aí, é crente por quê? Porque encontrou a graça de Jesus, encontrou o reino de Deus e agora vai viver a sua vontade aqui na terra? Ou foi para correr daquela fama, daquilo que tinha, daquilo que ele não conseguia tirar se não fosse lavando no sangue de Jesus?
Aí se esconde no reino e fica ali improdutivo, sem crescer, sem transbordar, sem desfrutar e sem revelar o evangelho para ninguém. Só para se livrar das marcas e das histórias ruins que o mundo colocou sobre ele, dos traumas, isso mesmo. Aqui entra a mentalidade que devemos ter, que é a de empreender no reino. E queridos, para que foi que você foi introduzido no reino? Foi para empreender. O fugitivo chega e se esconde. Mas aquele que, na verdade, tem a inclinação do Espírito, ele entra no reino e ele vai empreender no reino. O que é empreender no reino, Edivaldo? É vender Bíblia? Não. Empreender no reino é você se encher do Espírito, se encher do Espírito, se encher do Espírito, ao ponto que não cabe mais dentro de você. E aí você vai começar a transbordar, e transbordar, e transbordar na vida de outras pessoas. Isso é empreender no reino. Quando você chega no reino, queridos, você não pode ser como aquele copinho americano que não cabe nem 150 ml de conteúdo dentro dele. E aí as pessoas que são chegadas à bebida ainda colocam ali menos da metade para degustar daquilo que ele gosta. Tem muitas pessoas que estão assim vivendo, escondidos como fugitivos dentro do reino. Está no reino, tá, mas não empreende, não multiplica, não transborda, não salva, não liberta. Quanto tempo faz, queridos, que você não foi levado a uma situação em que você precise orar de fato por alguém para que algo aconteça e você ver acontecer? Sabe por quê? Porque quando Deus olha para nós, nós estamos como fugitivos no reino. Não, eu não, passa outro. Porque você só quer um lugarzinho para estar ali, fora dos traumas. Só que nossa mentalidade ainda é uma mentalidade com muita escassez. Com muita escassez. Quando nós pensamos sobre as coisas do reino, nós pensamos em tudo muito pequeno. É para reunir, uma vez por semana já está bom demais. É para coletar, então R$ 5 já é uma nota o suficiente. É para servir alguém, eu já fui esse mês, está bom demais, o irmão quer me fazer de empregado. Mentalidade com escassez. É para partir o pão, vou levar o ingrediente mais barato, mais prático que puder. Sabe por quê? Porque a mentalidade tem escassez dentro dela. Você não tem abundância. Você nunca quer transbordar. Você nunca sonha e pensa e projeta em transbordar na vida de alguém. O Senhor, irmãos, ele te dá uma visão, mas você limita ela. Sabe qual foi a visão que os irmãos que reúnem no DCC aqui estão? O Senhor deu uma visão de transbordo, uma visão de multiplicação, mas nós limitamos ela por falta de tempo, por falta de capacidade, por falta de coragem, por falta de atitude e por covardia. Então, queridos, nós precisamos quebrar essa hegemonia da nossa mentalidade, de estarmos tão cauterizados ao ponto de apenas nos inclinar para as coisas da carne. Inclinar para as coisas da carne. Não pense que é só beber, fumar, prostituir e outras coisas que os princípios morais rejeitam, não. Estar inclinado para as coisas da carne é não ter uma mentalidade redimida diante do Senhor. Aí diz: eu não sei, eu não posso viver isso, eu não consigo. Ouvi até mesmo alguém dizer: eu não concordo, ou então eu não aceito. Sabe o que é isso? Uma mentalidade que não foi redimida diante do Senhor.
A mentalidade que não foi redimida diante do Senhor tem esses tipos de pensamento e é projetado, irmãos, constantemente. Isso não dá para mim, isso eu não aceito, isso eu não quero, isso eu não faço. Queridos, leve a sua mente a ser redimida. Conserte o erro, porque isso você fazia no mundo quando você não conhecia o Senhor. Isso era a inclinação da carne, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Sem uma mente, irmãos, redimida, é impossível viver a plenitude do Rei. Ei, preste atenção. Sem uma mente redimida, é impossível viver a plenitude do Rei. Você pode até viver algumas coisas, algumas facetas que o reino tem. Você pode até viver algumas partículas que o reino tem. Mas você não consegue viver a plenitude, porque a sua mente ainda é uma mente que não foi redimida diante do Senhor. Você pensa o que quer, você fala o que quer e você faz o que quer. E essa produção torna você inimigo de Deus e você nem percebe. Amém, queridos? Torna você inimigo de Deus e você nem percebe. Porque você não está sujeita à lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É o amor. É você amar a palavra. É você amar a voz do Espírito. É você amar aquilo que o Senhor coloca para ser a direção da sua vida. Você pode até viver algumas facetas daquilo que Deus tem. Você pode viver até partículas, fragmentos daquilo que o Evangelho é. Mas você não consegue viver a plenitude disso se você não redimir a sua mentalidade. Você fala agora, daqui a pouco a sua mente produz outra coisa e você já está correndo para praticar. Preste atenção se não é assim. Mas para acessar um evangelho pleno, ei, evangelho pleno, é necessário que a minha mentalidade seja redimida diante do Senhor. Que palavra maravilhosa, irmãos. Nós já ouvimos falar muito sobre a mente, sobre a mentalidade. Mas isso é novo de redimir a nossa mente. Provérbio 23 diz assim: como você pensa na sua alma, assim você é. Quer saber quem a pessoa é? Preste atenção no que ela pensa. Ei, aquilo que você passou o dia pensando hoje é aquilo que você vai se tornar, porque os seus pensamentos, a sua mentalidade vai projetar você no agora e no futuro. Por isso eu tenho que ter minha mente, a minha mentalidade redimida diante do Senhor. A graça me tornou filho. A graça, querido, nos tornou filhos. A graça de Deus em Cristo, o sacrifício, a obra dele na cruz, nos tornou filho. Isso foi a graça. Se eu não tiver a mentalidade de filho, eu não vou acessar ele como pai. Veja como a nossa mente é traiçoeira. Quantos lembram do filho pródigo? Da parábola do filho pródigo? O filho pródigo foi. Mas quando ele sentiu escassez, ele voltou. Porque na mente dele ele nunca deixou de ser filho. Mas o outro filho ficou. Mas nunca conseguiu desfrutar das coisas que eram dele através do pai. Sabe por quê? Por conta da mentalidade. Por conta da mentalidade. Se nós não tivermos a mentalidade de que o Senhor verdadeiramente nos tornou filho, nós nunca vamos conseguir acessar as coisas do Pai. Eu não sei vocês, querido, mas quando eu entrava na casa dos meus pais, eu não pedia licença para abrir a geladeira. Quando eu frequentava a casa dos meus pais, eu não pedia licença para sentar no sofá, ligar a televisão e assistir um programa. Sabe por quê?
porque a minha mentalidade dizia que eu era filho. E quem é filho pode desfrutar da herança, daquilo que o pai tem liberdade, tem acesso para fazer sem nenhum constrangimento. Mas quando nós não trabalhamos a nossa mentalidade, ela nos leva e nos arranca dessa condição. E quando nós vamos desfrutar de alguma coisa que é de Deus, nós estamos cheios de formalidade, de formalismo, e aí surgem aquelas orações rebuscadas. Senhor, eis que eu te digo que isso aí é uma conversa de quem não é filho, porque quem é filho tem intimidade. Quem é filho não tem formalismo. Quem é filho tem acesso. Porque eu sou filho e minha filiação me dá acesso à casa do meu pai. Então eu tenho acesso como herança tudo que é do pai. A Bíblia diz que enquanto o filho ele é pequeno, imaturo, de nada ele difere do escravo. Sabe por quê, queridos? Porque o filho pequeno, o filho imaturo, o Noah, ele não sabe o que é que ele tem como herança através da vida do Wilson e da Kelly. Então, uma pessoa que não tem uma mentalidade redimida é tal qual esse filho pequeno e imaturo. Ele não consegue acessar a herança do pai porque ele não tem consciência. Ou ele não atenta para aquilo que o pai já lhe deu como herança. E aí ele não consegue acessar e transbordar na vida de ninguém. Mas quando ele se torna adulto, quando ele se torna maduro, a palavra diz, ele pode acessar toda a herança do pai. A questão é, queridos, que nós estamos pegando apenas fragmentos da herança que nós temos em Deus. Que fragmentos são esses? A cura para dor de cabeça, a cura para quem está moribundo, o carro que eu estou precisando, a casa que não sei o quê, a mulher boa para casar, o homem bom para me casar, para eu ter um casamento bom. Isso são fragmentos da herança, queridos. O Senhor nos deu algo muito mais grandioso que isso. Ele já nos deu como herança um reino para ser vivido aqui na terra. Mas a sua mentalidade não deixa, a sua mente não deixa, porque não é uma mente redimida. Ainda resiste àquilo que o Senhor quer confrontar o seu coração. Você ainda seleciona. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu faço, isso eu não faço. Às vezes não com palavras, e às vezes com palavras, mas com atitude e com aquilo que é projetado no seu coração. Você não se sujeita. E toda essa altivez, a palavra diz que é inimizade contra Deus e vai nos levar à morte. Isso quer dizer que, por mais que sejamos filhos, se não tivermos maturidade, entendimento, revelação de Deus, nós não acessamos o que já foi dado de direito para nós como herança. O que é isso então? O que é isso então, Edivaldo? Acessar a herança. Acessar a herança, queridos, é você ver o que ninguém viu. Todo mundo olha para a Luciana e vê ela a pior mulher do mundo. Mas eu preciso ver que ela é imagem e semelhança de Deus. Templo do Espírito Santo. Ninguém viu, mas eu preciso ver. Acessar a herança, queridos, é você falar o que ninguém falou. Todo mundo diz que o Wilson é a pior pessoa. O Wilson tem esses defeitos. O Wilson é isso, o Wilson é aquilo. Eu preciso dizer que ele é uma bênção. Porque aquilo que é projetado na minha mente, eu não posso deixar que alcance o meu coração e seja verbalizado por mim. Todos podem dizer que o seu marido não presta, que a sua mulher não presta, que o seu filho não presta, que o seu emprego não presta, que o seu salário é ruim. Você precisa dizer o contrário de tudo isso. Edivaldo, não é hipocrisia, não, não.
É uma mente redimida no Senhor, porque quando você fala algo, você está crendo naquilo que você está falando e o Senhor tem condição de projetar aquilo que sai da sua boca. Então, queridos, acessar a herança é viver o que ainda ninguém viveu. Muitos querem estar no reino, mas ainda têm uma vida privada, uma vida particular. Durante a semana, tem os seus momentos de privacidade, tem os seus momentos de lazer, onde ninguém pode participar. Tem o seu grupo seleto de amigos que não faz parte do reino, mas você conserva porque é algo pessoal, minha vida pessoal. Você precisa viver o que ninguém viveu. Abrir mão de tudo como os discípulos fizeram, para ter uma vida aos pés dos apóstolos e glorificar o nome do Senhor todos os dias. E isso é acessar o reino de Deus. Não tenha medo que a depressão vai alcançar você por conta disso, porque não vai. Não tenha medo que a solidão vá acompanhar você, porque não vai. Porque muitos já inauguraram esse caminho e foram felizes diante do Senhor. Seus sentimentos, queridos, suas emoções vão sempre estarem presentes na sua história. Ser cristão não é deixar de ter emoções com as coisas desta terra, não. Ser cristão não quer dizer que você não vai ter sentimento pelas coisas dessa terra, não. Claro que você vai ter. Mas o que é que você vai fazer? Você não vai poder, queridos, deixar que elas governem a sua vida e o seu coração. Quantas pessoas aqui, nas suas mais diversas fraquezas, ainda olha para as coisas do mundo, que era aquilo que ela era atraída e não sente desejo ou vontade? Claro que sente. Mas o que é que vai fazer a diferença em você redimir a sua mentalidade? Você não vai deixar que esses desejos governem a sua vontade, ao ponto de te escravizar, levando para estar prostrado mais uma vez nessa condição. Então isso vai fazer parte da nossa história. Paulo chegou para o Senhor, para Deus, e disse: Olha, eu tenho um desejo muito forte na minha vida e isso é um problema. Eu tenho uma vontade muito forte na minha vida e isso é um problema. Arranca isso de mim, Senhor. O Senhor disse: de maneira nenhuma. Você tem que governar sobre isso aí. Você tem que governar sua mente sobre isso aí. Isso aí só dói, isso aí só fere, isso aí só traz desconforto, enquanto a sua mente ainda for uma mente que se inclina para a carne. Paulo disse: deixa comigo. Aplicou isso na sua vida. E poucos dias depois, Paulo estava dizendo: renovai-vos pela renovação da vossa mente. Ei, eu fiz isso e deu certo. Eu tinha um espinho na carne. Pedi a Deus por 3 vezes, ele disse que não e me ensinou o caminho. Eu redimi a minha mente e hoje isso não me incomoda mais. Façam isso. Traga a sua mentalidade para ser redimida diante do Senhor e você vai provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que não dá, queridos, é você conservar essa sua mentalidade rebelde diante de Deus e querer provar da sua vontade. A vontade de Deus é para os filhos. E para ser filho, você precisa acessar a herança do Pai. Vivendo o que muitos não vivem. Falando o que muitos não falam. E ouvindo o que muitos não ouvem mais. Se você filtrar o que você ouve, você vai filtrar também o que você vive. Dá para anotar isso aí? Se você filtrar o que você ouve, porque é o que você ouve que alimenta a sua mente, você também vai filtrar o que você vive. A questão, queridos, é que você ouve tudo. Se você está numa roda de escarnecedor e para você está tudo certo,
Vamos bater palma, vamos cantar, vamos pular, vamos viver esse momento, porque a vida é feita de momentos. E aquilo que você ouve vai se tornar aquilo que você vive. É por isso que nós precisamos filtrar aquilo que nós ouvimos. Aqui dentro de casa nunca entrou música secular. Por que, Edivaldo? Se botasse música secular, você ia dançar e pular e auzir. Não, é porque eu queria evitar que a Bianca ouvisse aquilo que ela iria se tornar mais tarde. Porque aquilo que a gente ouve é aquilo que nós vivemos. Se você filtra o que você ouve, você também vai filtrar aquilo que você vive. Estou pegando isso apenas como um exemplo bem simples e bem básico. Mas tem muitas coisas que nós ouvimos que enchem os nossos corações. Você quer viver milagres? Quantos aqui querem viver milagres? Então ouçam pessoas que falam de milagres, queridos. Arranque da sua casa aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira rebelde que quer levar você à insubordinação de você não viver o que alguém está aplicando sobre a sua vida. Tire da sua vida aquele homem, aquela mulher que é cheio de piadas, heresias, conversas torpes e aquilo que enche o seu coração para arrancar você da base da sua espiritualidade. Quer viver milagres? Ande com pessoas que falem de milagres. Converse com pessoas que têm experiência com milagres. Sobre milagres. Caminhe ao lado de pessoas que vivem milagres. Você quer viver avivamento? Estamos vivendo em dias de friezas e de apostasia. Precisamos viver avivamento, o avivamento de Deus, que não começa num tumulto de pessoas, mas começa dentro de nós. Quer viver avivamento? Ande com pessoas avivadas. A questão é que nós estamos acostumados a andar e estar com pessoas que só contam murmuração, derrota e coisa ruim nas nossas vidas. Isso aí, queridos, é para um momento de comunhão, de cuidado e discipulado. Não é para você andar e viver só sobre isso. Então você quer viver um avivamento, mas você só está com pessoas amargas que só contam derrotas, que só sai da sua boca palavras negativas e coisas ruins que vai fazer você ficar deprimido. Programas de televisão também, Lu. Filmes, né? Essas interações hoje de internet, né? A IA que está chegando aí para tomar a mente. Irmãos, vai ser um problema quem não redimir a sua mente, porque a inteligência artificial vai roubar assim a mente das pessoas, de tal maneira que ela nem sequer vai ter mais a lembrança de quem é Deus. Você precisa, queridos, se cercar e viver encharcados. Preste atenção nisso, vai. Olha aqui para cá, vai. Você precisa se cercar e viver encharcados daquilo que você deseja viver, para que não haja espaço para que as pessoas roubem de você uma boa mentalidade com convicção. Então, o que é que você deve fazer? Se encharque. Esteja rodeado, corra para o meio de pessoas que traga para a sua vida palavras, atitudes que leve você a estar firme para que aquilo que entre na sua mente não roube de você aquilo que o Espírito quer produzir e te levar para perto do Senhor para ser seu amigo. Selecione quem você deve ouvir. Nós temos ouvido tudo, queridos. Eu continuo dizendo, é um perigo essas coisas da internet. Tudo que coloca lá em nome de Deus, você está ouvindo. Você não seleciona nada, você não filtra nada. E é por isso que não tem nenhum resultado. A gente também não vê nenhuma prática na sua vida, a não ser aquela postagem que você faz ali, copiou, colou, que não serve de nada. Seria muito melhor que você ouvisse
transformasse em prática e oferecesse para uma outra pessoa, já como forma de prática na sua vida. Você precisa se cercar dessas pessoas, selecionar quem você ouve, porque quando você seleciona quem você ouve, você também define o que você vive. Quando você seleciona o que você ouve, eu sei que tem pessoas aqui que já não dão mais crédito ao que a gente fala e corre para a internet para ouvir outras coisas. Mas sabe por que isso? Não é porque nós não falamos o que é bom, é porque a sua mentalidade não está redimida diante do Senhor. E aí você corre para ouvir coisas, e aí isso que você ouve não permite a definição do que você vive, porque você nem vive o que ouve aqui e nem vive o que ouve lá. Fica pulando de galho em galho, tentando preencher a satisfação da sua mentalidade, que ainda não foi redimida diante do Senhor. Então, queridos, essa é a palavra que eu tenho para vocês nesta noite e também para mim. Que o Senhor possa nos capacitar e nos encorajar a ter uma mente redimida diante do Senhor. Vou abrir um espaço aqui para os irmãos compartilhar e em seguida vamos partir o pão. Queria comunicar aos irmãos que assim que partirmos o pão, eu e Rosilda, talvez André e Janaína, vamos precisar ir a um compromisso, né, que nos envolve nesta noite, mas os irmãos podem ficarem à vontade aqui, a Jailza está em casa e a casa é de vocês. Graça e paz.